Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, o Senhor me levou a meditar nessa palavra de uma forma tão maravilhosa que eu relutei de muitas formas para não ministrar nessa palavra, mas como sempre nós temos que estar sensíveis à voz do Espírito Santo e à vontade de Deus. E para começarmos é necessário, eu preciso falar para você que tudo isso só é possível através do poder de Deus, do poder dado aos apóstolos pelo próprio Jesus através do Espírito Santo. E nessa passagem nós vemos e nós conhecemos muito bem essa passagem, mas a palavra do Senhor se renova a cada manhã e hoje não vai ser diferente. E quando eu estava meditando, eu comecei a observar que esse foi o primeiro milagre que foi relatado no livro de Atos dos Apóstolos após o dia de Pentecostes, que aconteceu no capítulo 2, versículo 1 em diante, que estavam reunidos, unânimes, buscando ao Senhor, esperando a promessa se cumprir. E a Bíblia vai dizer do versículo 2 em diante, do capítulo 2 de Atos, que de repente veio um vento como um vento impetuoso e encheu toda a casa, e foi derramada sobre eles línguas repartidas como de fogo, e cada um falava línguas conforme o Espírito Santo vos concedia que falavam. E todos ficaram cheios do Espírito Santo, porque esperavam a promessa de Jesus que foi falado aqui hoje, que ele foi elevado aos céus. E os apóstolos com os olhos fitados no céu ali, preocupados o que seria deles. E de repente 2 varões de brancos descem: olha, por que estáis olhando para as alturas, para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vós é levado aos céus, um dia voltará para buscar a sua noiva. E é isso que mantinha eles firmes, fiéis, ali procurando agradar ao Senhor e se colocando na posição para que viesse cumprir em suas vidas o dia de Pentecostes. Como eu falei, o primeiro milagre registrado é esse, mas no verso 42 e 43 do mesmo capítulo 2 de Atos vai dizer que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, dia após dia, no partir do pão, de casa em casa. E o versículo 43 vai dizer que o temor de Deus habitava na vida deles, e havia muitos sinais, milagres e prodígios por conta do poder de Deus que havia sobre a vida dos apóstolos. Não foram registrados, esse em particular foi o primeiro a ser registrado. Lucas, o doutor, amigo também de Paulo, registra esse milagre, pois o mesmo nos traz grandes lições essa noite, que vai falar de um homem que durante toda a sua vida era levado por outras pessoas e colocado ali na porta chamada Porta Formosa. Um homem que viveu toda a sua vida, e a Bíblia vai dizer no versículo 42 do capítulo 3 que ele já tinha 40 anos de idade. E eu quero arriscar que pelo menos 35 anos, 30 anos da sua vida foi ali sentado ao lado da porta chamada Porta Formosa. Um homem que era coxo, que o texto vai dizer que era coxo de nascença. Desde o seu nascimento ele era coxo, incapaz de andar, incapaz de projetar, incapaz talvez até mesmo de sonhar, incapaz talvez de constituir família, sem possibilidade de dias melhores, mas que fez da sua deficiência física um meio para sobreviver. E por isso ele era colocado continuamente, diariamente, ali ao lado da porta chamada Porta Formosa. E eu quero ir mais adiante. Como seria isso de fato? Eu nunca conseguirei entender o que é ser coxo, porque eu não sou coxo e também não quero ser coxo, nunca fui coxo. Mas eu imagino que é algo muito triste você ser dependente das pessoas, você não ter a capacidade de se locomover livremente. Eu acredito que deve ser muito desagradável, e com certeza a sua autoestima não havia nada, porque era muito triste a sua situação. Ele era colocado continuamente ali à beira daquela porta chamada Porta Formosa. E como eu falei, durante muitos anos, para quê? Para pedir esmola, porque ele fez da sua deficiência um meio de sobrevivência. Ele fez da sua fraqueza um meio para sustentar a sua casa. Ele fez da sua fraqueza, da sua limitação, um meio para poder viver mais tempo, né? Para poder ali conseguir trazer o seu sustento, algo do tipo. E ele estava ali sentado à beira da porta chamada Porta Formosa. Mas por que nós queremos falar desse texto? Porque essa lição é muito importante. E quando o texto fala que ele está sentado ali ao lado, na entrada da Porta Formosa, nós entendemos que ele está dentro, na porta que dá acesso diretamente ao templo. Mas quando nós paramos para poder analisar o texto, esse homem não está na porta do templo, ele está em uma porta que dá ante a porta do templo.
ele está na porta que dá acesso ao pátio do templo. E eu quero fazer com você uma comparação. Vamos imaginar que isso é o templo dos dias de Herodes, esse templo que eu estou me referindo. Vamos imaginar que aqui é o santo dos santos, aí é o santo lugar, e lá fora é o pátio, chamado Pátio das Mulheres, e lá no portão seria a porta chamada Porta Formosa. Ele não estava nem perto do templo, ele estava bem distante, porque quando nós lemos, nós imaginamos que ele está na porta que dá acesso diretamente ao templo. Não, ele está em uma das portas que é direcionada a ir para o templo. Havia um longo percurso a se tratar. Mas por que eu estou fazendo questão de frisar isso? Porque a Porta Formosa era uma porta formosa não por um acaso, era uma porta magnífica, linda, espetacular. Segundo Flávio José, um historiador, ela tinha aproximadamente de 22 a 25 metros de altura. Seria quase 4 a 5 vezes essa altura. Ela tinha aproximadamente 18 a 20 metros de largura, seria 3 vezes esse tamanho, e ela era feita de bronze, revestida em ouro. Era uma porta magnífica, gigante, uma porta assim espetacular e admirável aos olhos humanos, e era um lugar estratégico que era colocado aquele homem, porque naqueles dias era uma virtude dar uma esmola. Era algo louvável você dar uma esmola para um mendigo. E ele estava sentado à beira das portas formosas, esperando que alguém passasse e lhe desse uma esmola. E por que eu estou frisando isso, pastor João? Porque Deus trouxe ao meu coração uma revelação tão magnífica, tão poderosa, tão grande. E eu fiquei, Senhor, mas o que isso tem a falar com a tua noiva? E o Espírito Santo falou ao meu coração, eu não li isso, eu não copiei isso. Deus trouxe ao meu coração que tem muitas pessoas que estão também coxas espiritualmente, e que estão sentados à beira da porta de um templo como esse, e que estão anos e anos à beira pedindo apenas uma esmola. O que é isso? São pessoas que não têm o livre-arbítrio, são pessoas que não têm o conhecimento do que é Deus em sua vida. O que é isso? São pessoas que estão coxas espiritualmente e que nem têm força para poder levantar o seu olhar e olhar para cima. São pessoas que entram ano e saem ano, e a sua vida virou um ciclo. Elas correm e param no mesmo lugar. São pessoas que não progridem espiritualmente, que estão limitadas. São pessoas coxo, que estão sentadas próximo ao templo, que até sabe que tem um templo de adoração, que até sabe que o Deus está ali para ser adorado, mas que estão vivendo de migalhas, de esmola, mesmo estando próximo ao templo. E nessa noite, através do Espírito Santo que habita em nosso meio, o Senhor trouxe ao meu coração que Deus, através de Pedro e João, que estavam ali em contínua oração, buscando a Deus. E por que eu falo isso? Porque nós estamos aqui em um templo como esse, reunido, hoje é domingo, é maravilhoso, e muitos de nós estamos aqui para um desencargo de consciência. E eu não falo isso, aleluia, para poder tentando jogar um verde, não. É porque nós olhamos na face das pessoas e enxergamos que elas estão mortas espiritualmente e coxas espiritualmente. Elas não têm vida própria, elas não têm vida em Cristo, elas não conseguem andar, elas estão sendo carregadas. Como carregada? Muitos de vocês que estão aqui nessa noite vieram porque não querem começar a semana sem vir ao culto, vieram para poder ouvir uma palavra de ânimo, de coragem. Muitos de nós vieram porque o pastor ligou, porque alguém ligou, olha, vamos ao culto, já é culto de jovem. Muitos de nós vieram aqui hoje porque sabia que ia ter alguém visitando, um amigo que você queria conversar com ele. Mas a maioria de nós não viemos aqui para poder adorar o Senhor da casa. Viemos aqui por uma conveniência e não por um motivo. E qual o maior motivo de estarmos aqui? É adorarmos ao Senhor do local, ao Senhor Deus poderoso, ao Senhor grande e maravilhoso. E eu estou tentando entender isso de uma forma mais profunda e está difícil, mas quando eu falo, Senhor, mas como assim? Muitas pessoas coxas são pessoas que falam, olha, eu vou caminhar até esse certo ponto, alguém vai me carregar até aqui, daqui eu não vou mais. Muitas porque têm a devida decisão de ir até esse determinado local, porque não querem oferecer um risco, não querem passar uma prova, não querem ajudar, não querem se prontificar voluntariamente, então elas vão até determinado local. Isso é ser coxo espiritualmente. Pessoas que sabem que tem um chamado para poder fazer a obra do Senhor, mas não querem, coxo espiritualmente. Pessoas que sabem que podem ajudar, mas não querem, são coxos espiritualmente. Pessoas que sabem da sua responsabilidade, mas não acatam, coxo espiritualmente. Estão renunciando àquilo que elas mesmas sabem, porque são coxos espiritualmente. E eu fico me perguntando, até quando nós vamos nos colocar nessa posição de coxos espiritualmente, improdutivos? E nessa semana tivemos aqui um estudo que a árvore que não produz fruto, ela é cortada e é lançada ao fogo. Se eu não produzo fruto, olha o tanto que é grave a situação. Se eu não produzo fruto digno de arrependimento, como poderei me continuar de pé? E
e ouvimos uma mensagem como essa, um domingo como esse, e caminhamos no máximo até quarta-feira, e quando chega quinta-feira, boa parte de nós estão querendo desanimar, estão querendo desistir, estão querendo olhar para trás, estão literalmente frustrados consigo mesmo, porque não têm a coragem de assumir a sua posição de homem, de mulher, e agarrar a sua responsabilidade. Estamos sendo carregados pela misericórdia do Senhor. Ainda podemos desfrutar desse momento, mas até quando vamos viver assim? Até quando vamos viver dessa forma, somente com desencargo de consciência, sentado à porta do templo, mas não conhecemos o dono do templo, não conhecemos aquele a quem a adoração é direcionada, não conhecemos o poder de Deus? E falando de oração, é impossível estar num culto como esse e não falar de oração. Eu posso até tentar fugir da responsabilidade, mas é impossível. Eu vou estar negando a minha origem, porque os apóstolos estavam lá caminhando como estamos caminhando aqui, de segunda a sexta, para orar ao Senhor. E Pedro e João estão indo para a oração, a hora da hora nona, 3 horas da tarde, porque eles tinham uma responsabilidade, eles tinham um compromisso com a sua casa, com seus irmãos, porque o texto vai dizer que eles perseveravam unânimes na doutrina dos apóstolos. Eles tinham uma responsabilidade com o povo que creu neles, porque Deus havia confiado a eles uma responsabilidade, por isso eles estavam orando ao Senhor. Estão caminhando em direção ao templo, mas quando chega na porta chamada Porta Formosa, se depara com esse homem, talvez pela primeira vez, pela segunda, terceira, não sei, mas os judeus por 3 vezes se reuniam ao templo para poder adorar o Senhor, pela manhã, pela tarde e final do dia. E Pedro e João estão agora na 3ª hora do dia, na hora nona, estão subindo ao templo. E quando chega lá, o homem estende a mão e fala: me dá uma esmola, de cabeça baixa. Por que de cabeça baixa? Porque o texto fala que Pedro fala: olha para nós. E quando eu falo de cabeça baixa, eu entendo que o homem está preocupado não em olhar para quem ele vai dar esmola, mas ele está preocupado o que a pessoa vai lhe oferecer. E ele estende a mão e pede uma esmola, e Pedro fita os olhos nele com João e fala: olha para nós. A verdade é que muitos coxos espiritualmente estão com a sua cabeça baixa, com a sua visão baixa, limitada, olhando apenas para as coisas deste mundo. Estão com a sua esperança fixada na terra, que era o caso daquele homem. A sua esperança não era salvação, não era cura, era receber uma esmola. E a verdade é que se nós procurarmos lá no nosso interior, boa parte de nós que estamos aqui somos interesseiros. E estamos aqui para poder, de certa forma, querer agradar o Senhor e que Ele venha nos retribuir de alguma forma. O ser humano é assim, nós somos assim, ingratos, egoístas. Precisamos aceitar quem somos de fato e falar: realmente eu sou assim, e eu preciso mudar, eu preciso me corrigir. Porque muitos de nós estamos assim como aquele coxo espiritualmente falando, não estamos preocupados com a nossa responsabilidade diante do Senhor. E quando chegar o grande momento e nós apresentarmos diante do Senhor, como vai estar nossas mãos? Hoje falou de busca da igreja, vai estar vazias, porque muitos estão sentados à beira da porta, para observar quem entra e quem sai. Muitos estão sentados à beira da porta, esperando uma palavra de massagem ao ego do pastor: olha, você é querido aqui, seja bem-vindo, de fato você é querido e é bem-vindo, mas você precisa se colocar de pé e assumir a sua posição, como mãe de família, como um pai de família e primeiramente como servo de Deus, porque uma hora a conta vai chegar, e quando ela chegar eu quero saber se você vai segurar a onda, meu amado. Eu quero saber se você vai continuar com a sua cabecinha erguida, com a sua soberba. Eu quero saber qual diante do Senhor, qual homem, qual mulher que não se quebra. Hoje é a misericórdia que está predominando, mas amanhã vai ser o juízo. E muitos estão sofrendo já as consequências das suas decisões. Pedro entra e fala: olha para nós. Talvez eu não tenha moral o suficiente para falar: você olha para mim, mas eu estou tentando. Aqui tem pastores que estão tentando, mesmo as quedas, aos barrancos, diante de frustrações, nós estamos tentando orar ao Senhor por causa da sua vida. E aonde você está? Faz aí uma autoavaliação: onde que eu estou? Qual tem sido o argumento que eu tenho criado? Qual tem sido a desculpa que eu tenho criado? A verdade é que a nossa sociedade
tem um péssimo hábito de falar que somos amigos, que somos companheiros, mas amigos que não falam a verdade não é amigo, meu amado. Amigos que não apontam seus erros não é amigo. E Jesus é o bom amigo, e é por isso que Ele me trouxe aqui nessa noite, para poder falar para você precisa mudar a sua atitude. Eu sei o que eu faço da minha vida, e o Senhor também sabe o que eu faço da minha vida, e eu sei que eu tenho criado realmente muitos argumentos, mas até quando você vai ficar sentado à beira da porta do templo, chamada Porta Formosa, e entra ano e sai ano, e Deus não consegue cumprir na sua vida o propósito que Ele tem, porque você não dá o primeiro passo? Vão dizer no capítulo 4, versículo 6, que portanto nós nos dediquemos à ministração da palavra e à oração. Como eu falei, é duro falar sobre isso, porque depois pesa muito. Uma coisa é você falar e outra coisa é você viver. E eu preciso viver isso, por isso que é duro falar sobre isso. O Evangelho não é simplesmente você falar o que as pessoas devem fazer, você tem que viver para depois falar o que elas devem fazer. E você sabe muito bem, assim como eu sei, que nós precisamos mudar a nossa posição de ingrato em algumas situações, indiferentes com relação ao que o Senhor tem feito em relação às nossas vidas. Ele está de cabeça baixa porque está preso no dinheiro, na riqueza, no retorno, no sucesso, na providência financeira. Mas Pedro, cheio do Espírito Santo, de poder e de autoridade, fala: olha para nós. E eu te convido essa noite, olhe para Jesus, meu amado. Levante o seu olhar para o alto. Assim como Davi escreve: olhe para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro virá do Senhor que fez os céus e a terra. É hora de nós tomarmos uma decisão certa. Aleluia. Aí você fala: pastor John, eu já tenho 20 anos que eu estou na igreja e até hoje, aleluia, eu não consigo ver o mover de Deus. Se você se prontificar e se colocar de pé sobre os seus tornozelos e olhar para o Senhor, você vai ver. Porque, aleluia, nós estamos procurando os métodos para poder fazer a obra do Senhor, mas nós não temos que procurar métodos, nós temos que nos entregar ao Senhor. Deus não mudou a sua forma de agir, nós que mudamos a nossa forma de adorar. É o que eles estavam fazendo, atônitos, olhando para as alturas. Olhando para Jesus. E quando nós, e eu espero que seja hoje, tomarmos essa decisão: olha, Senhor, eu não vou usar da minha fraqueza para fazer. Eu não vou usar da minha limitação, Senhor, para barganhar com as pessoas. Eu não vou usar das minhas fraquezas para poder andar na cacuna das pessoas, ser carregado pelos outros, sendo que você tem 2 pés e 2 mãos, sã consciência, palavras para poder falar até o que não deve. Até quando você vai permitir que as pessoas estejam sacrificando no seu lugar? Que injustiça é essa? Pega a carga do seu irmão e ajuda ele a carregar, os dois juntos, não deixe que ele carregue por você. Nós não sabemos o peso que é carregar a carga e nem sequer se preocupamos com quem está carregando. Que egoísmo é esse, meu amado? Que evangelho é esse? O evangelho é renúncia, é você ser compassivo, é você ser misericordioso, é você ser uma pessoa prontificada a ajudar. Eu poderia muito bem falar o que todos os pregadores falam: a igreja é rica financeiramente falando, mas é pobre. Não, eu não vou falar isso, porque lá também a igreja era rica. Portas de ouro, irmão. Até quando não ficar a porta? É triste quando você olha e o Espírito Santo lhe dá a graça, e você olha no semblante e vê um vazio tão grande. E eu não estou aqui para te envergonhar, eu não estou aqui para jogar no seu semblante isso, não. Eu estou aqui para divertir você e falar que ainda há esperança. O pastor falou aqui hoje pela manhã, Jó capítulo 14, versículo 7.
porque ainda há esperança para a árvore que mesmo cortada ao cheiro das árvores, renovará e não cessarão os seus renovos. Sabe o que eu estou falando? Que nós podemos sair da posição de coitadinho, de coxo espiritualmente, nos colocarmos de pé e ser uma potência, e ser um braço para ajudar, e ser alguém para poder apoiar, e ser alguém para poder segurar o braço, sim, se nós escolhermos. Josué capítulo 24, versículo 15, ele declara ao pessoal de Israel: se vos parece mal servir ao Senhor, decidai hoje, decidam hoje a quem vós se vais, se aos deuses da Amorreu, ou se aos deuses da além do Eufrates que vossos pais serviram, ou se aos deuses da terra que nós servimos. E ele vai declarar: eu, todavia, e minha família serviremos ao Senhor. A decisão é sua, meu amado. O profeta Elias vai dizer lá no monte, no capítulo, se não me engano, 18, versículo 20: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se é a Baal, sirvam a Baal, se é a Deus, sirvam a Deus. E isso aí está na porta, porque quem está na porta está em cima do muro. Quem está na porta está na dúvida. Quem está na porta está cocheando em dois pensamentos. Quem está na porta não está dentro nem está fora. A porta é lugar de passagem, é lugar de passagem. E muitos, como eu falei, como aquele coxo, nem está na porta do templo, está na porta lá do estacionamento, lá no portão. Mas eu te convido essa noite em nome de Jesus Cristo. Eu não posso mudar a sua vida, meu amado. Eu não posso arrancar a tristeza, eu não posso arrancar o desânimo, eu não posso arrancar a falta de coragem. Mas uma coisa é certa: eu sirvo a um Deus, e eu sei que Ele está aqui, porque aqui nós temos visto o milagre do Senhor, e eu tenho vivenciado isso. Eu sei que não é fácil você trabalhar todo um dia e buscar ao Senhor, orar ao Senhor. Não é fácil, de fato, nunca vai ser fácil. Mas é gratificante você poder ver Deus manifestando a sua graça, mesmo limitada por causa da nossa fé que é pequena. Uma coisa é certa: se você se prontificar a colocar de pé, Senhor, eu vou ouvir essa palavra, eu vou me levantar, eu vou criar vergonha na cara, Senhor, e eu vou assumir a minha posição de homem, de pai, de família e de esposa. Chega de esconder-nos atrás dos outros, meu amado. Chega de jogarmos a culpa em A e em B. Chega de jogarmos a responsabilidade naqueles que estão na frente de batalha e ficarmos acovardando lá atrás. Covardes é o que muitos são, porque está vendo as pessoas morrendo à frente de batalha e não se prontificam a ajudar. Somos covardes conosco mesmo, porque nós sabemos da nossa capacidade e responsabilidade. O que é isso, pastor João? É desabafo? Não. Não é desabafo. Falou sobre João Batista hoje pela manhã. Eu não chego nem perto, nem de João e nem da mensagem. Mas na verdade seria o que nós merecemos ouvir, porque somos piores do que eles. Porque pegamos as bênçãos e transformamos em maldição. Porque nós estamos aos pés do Senhor, quando Ele nos abençoa, a gente sai fora. Ingratos é o que muitas vezes somos. Aí você fala assim: ah, vou ficar com raiva do pastor João. Pode ficar. Quem me sustenta é Deus. Quem me dá emprego é Deus. Pode ficar com raiva. Eu não estou aqui por dinheiro, nunca recebi para isso, e nem tenho intenção de receber, porque eu sempre falei com o Senhor: se eu quero condição para poder ajudar na tua obra e não para tirar dela. E eu não quero ser covarde, porque eu também estou sujeito a isso. E eu sou muito homem para assumir isso. Quando começou aí esse negócio de coronavírus, é o que está em alta, eu vou falar. E eu me acovardei. Eu sabia da minha responsabilidade, eu sabia da minha chamada, eu sabia da minha posição. Eu sei que algumas pessoas estão olhando para mim, eu tenho essa consciência. Não que eu seja melhor, não é isso. Mas ainda assim eu me acovardei, fiquei quietinho, igual Elias na caverna. Olha, não vou não. Mas passou uns 2, 3 dias, alguns dias, e eu falei: eu sou um covarde. Eu falei, pastor, ele bem aqui, ó. Eu sou um covarde, porque na hora que você precisou, sair fora. Na hora que você precisou, eu saí fora, não que ele dependesse de mim, não é isso.
você? Tem coragem de assumir? Tem coragem de pagar o preço? Então deixe de ser coxo espiritualmente. Use aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Use o dom que você está enterrando, escondendo aí. Use aí a capacidade que Deus te deu, meu amado. Quantas pessoas tiveram o privilégio e a oportunidade de fazer a obra do Senhor e escolheram não fazer? E Deus respeita isso. O ruim é que tem a consequência, e toda reação tem uma reação. E eu tenho medo, irmão. Eu não sei se é um temor ou se é medo. A minha mãe vinha conversando com a Michelle no carro e ia falando de um hino que, mesmo quando tudo faltar, mesmo eu te louvarei, mesmo que não falte tudo, aquela coisa toda, mesmo que esteja lá embaixo, eu te louvarei. E eu falava com Deus no meu coração: ô Senhor, me ajuda a continuar buscando ao Senhor, porque eu tenho medo de chegar em uma situação que eu não dê conta. E a verdade é que muitos não dê conta. Não que eu esteja com a minha fé firmada nisso, não é isso. É porque eu sei da minha capacidade. Eu acho que sei, né? E é por isso que eu estou garrando nos poucos fios de cabelo que me resta, em meio à correnteza, nas poucas forças que me resta, na pouca motivação que eu consigo encontrar, eu me agarro e eu seguro, porque eu sei da minha responsabilidade. Primeiro, como pai, sacerdote de casa, como exemplo para os meus filhos, para a minha esposa, e também como servo de Deus, como ministro do Evangelho. E nós temos que ter consciência disso. É tempo de nós nos levantarmos e não estarmos mais em meus pensamentos. É tempo da gente despertar. Se você falar: pastor John, eu não tenho um chamado aqui, então muda para outra igreja, onde você acha que tem um chamado. Mas não pare de fazer a obra do Senhor, não pare de servir ao Senhor, não pare de obedecer ao Senhor. Se você fala: pastor John, eu não encontro força, então se une a gente, porque a gente também não tem força. Mas quando junta 0 menos mais menos, dá um mais, nem assim é a matemática. Vamos juntar as forças. Não permita ser carregado pelos outros. Diariamente, 40 anos de idade, esse homem era carregado. Autoestima nenhuma. Mas havia sobre ele a graça do Senhor. Neste momento ele teve a oportunidade. E você também tem a oportunidade, nessa noite, de ouvir a voz do Espírito Santo e estender a sua mão. E a Bíblia fala que Pedro estendeu a mão e olhou: olha para nós. E ele olhou: olha, não tenho prata nem ouro, mas o que tem eu te dou. Levanta em nome de Jesus e anda. Pegou pela mão direita, os seus tornozelos se firmaram, e de um salto ele se levantou, atravessou o pátio das mulheres, que era ante a porta formosa, e a porta do templo era uma porta maior ainda, gigante. Eu acho que deve dar até 4, 5 vezes mais do que essa porta formosa, porque na ilustração é muito grande. E ele adentrou no templo louvando a Deus, adorando a Deus, buscando a Deus. Sabe aonde a gente vai encontrar motivação para louvar a Deus? É na oração, é no poder do Espírito Santo. Sabe aonde a gente vai encontrar motivação para poder ir para a casa do Senhor? É na união, é na unicidade da igreja, porque os apóstolos estavam reunidos, unânimes, buscando ao Senhor, e cada um dividia conforme a necessidade um com o outro. Se coloque de pé em nome de Jesus. Hoje nós temos a oportunidade, livre-arbítrio de escolha. E eu sei, irmão, tão certo como essa luz está brilhando aí, iluminando aqui a minha cabeça, que o Espírito Santo de Deus está aqui e Ele falou muito ao seu coração. Agora resta a você. A questão é o pós. O momento é bacana, o momento é triunfante, eu choro, o meu coração palpita, eu sinto a emoção e eu até falo no meu coração: Senhor, eu vou mudar realmente. Mas quando chega amanhã, e é por isso que eu quero convidar você, voluntariamente, você que fala: pastor John, eu já ouvi essa mensagem, eu realmente quero mudar, eu preciso mudar, mas quando chega a segunda-feira, quando eu chego em casa, parece que eu quero profetizar sobre a sua vida junto com os meus pastores que estão aqui, irmão. O poder do Espírito Santo, a graça para poder suportar a perseguição, a autoridade para repreender o inimigo,
a canseira, o desânimo, a acusação. Eu quero profetizar sobre você a autoridade para você falar assim: olha, eu tenho o poder de escolha e eu não vou pecar. Eu tenho o poder de escolha e eu não vou retroceder. Eu tenho o poder de escolha e eu vou continuar marchando. Eu sei que vai ser difícil, mas eu vou continuar porque eu tenho o poder de escolha. Eu tenho. Deus me deu isso e ninguém vai tomar de mim. Deus me deu isso e ninguém vai tomar de mim. Ninguém vai tomar, porque isso é meu. Deus me deu esse poder de escolher entre fazer e não fazer, entre servir e não servir, entre ser e não ser. Eu convido a você, eu convido a equipe. Cadê a equipe? Isso é tradição. Louve ao Senhor com todo o fôlego de vocês. Eu convido a você voluntariamente, não é por força, não é por violência, irmão. Vamos quebrar as algemas do inimigo sobre as nossas vidas. Vamos quebrar as cadeias em nome de Jesus Cristo, porque o sangue de Jesus tem poder sobre as nossas vidas. Vamos quebrar as correntes que tem nos aprisionado e nos impedido. Tem gente, irmão, que quando chega em casa, parece que o inimigo joga um negócio tão grande em cima dele que ele não consegue se mover. E isso não é normal, irmão. A nossa vida não é somente essa rotina, que ao mesmo tempo é bom, mas que não pode ser algo que nos escravize. Nós precisamos ser espontâneos. Cadê as pessoas que estão aí?